Bem-vindos a mais uma edição. Conforme prometido semana passada, nós falamos que poderíamos ter eventualmente surpresas, e aqui está esta surpresa. Vamos mudar hoje um pouco o formato do programa, não quer dizer que seja sempre. Temos o nosso comentador Carlos Melo Bento e hoje um convidado especialíssimo. Chama-se José Contente, é natural de São Jorge, tem 55 anos, é professor, deputado, ex-secretário regional da Habitação e agora candidato à Câmara de Ponta Delgada. Dr. José Contente, no seu manifesto eleitoral fala aqui que quer reinventar Ponta Delgada como cidade inteligente. Como vai fazer isso? Boa tarde, muito obrigado à São Miguel TV, também boa tarde ao comentador Dr. Melo Bento por esta oportunidade. Bom, esse não é o meu manifesto, é de facto uma carta que eu escrevi aos cidadãos de Ponta Delgada, que já indicam algumas linhas de orientação face àquilo que eu entendo que pode ser o governo local do Conselho da cidade de Ponta Delgada. E a questão das cidades inteligentes, que aliás é um movimento mundial, tem por via e por objetivo dois princípios. O princípio da democratização da sociedade através de meios de novas tecnologias de informação e comunicação, porque os cidadãos ficam mais perto da administração para se queixarem ou para pedirem alguma coisa que tem a ver com documentos. E, portanto, é um movimento mundial de aproximação das pessoas à administração, também à administração local, no sentido de eles poderem participar e poderem também ter uma cidadania mais ativa. Das coisas mais simples às mais complexas, desde o bidão do lixo que não é limpo há muitos dias e por um SMS chega aos serviços camarários, até situações que têm a ver com requerimentos ou outras situações que fazem parte deste mundo atual da utilização das novas tecnologias de informação e de comunicação. Claro que isso é um projeto gradual. Eu tenho uma ligação a alguns açorianos que têm responsabilidades neste momento a empresas que trabalham nessa área, como a Cisco, derivado um pouco também daquilo que, no âmbito das minhas funções como secretário regional, com competências na área da ciência e tecnologia, estabelecemos uma chamada rede Prestígio com os nossos melhores açorianos da diáspora e espalhados pelo mundo, que hoje em dia, através de um site do governo, dão consultas grátis a todo o açoriano que assim o pretende, até 4 consultas por ano. Eu estou a falar de pessoas, só para termos uma ideia, que têm o seu nome firmado, como o Craig Melo e outras pessoas da área das empresas da Cisco que são açorianos e que têm de facto grandes responsabilidades e que neste momento já o fazem de acordo com essa rede de prestígio. Trata-se agora, neste projeto de âmbito local e concelhio, de trazer também a possibilidade da ligação dessas pessoas. Ainda recentemente tive uma ligação via internet com o responsável da Cisco, exatamente para me inteirar das linguagens e também do processo e para falar com o realismo, porque é preciso ter também essa capacidade de integração nesses sistemas e nessas linguagens para as propostas serem mais autênticas e terem o fundamento. É assim que eu considero que a atividade política também deve ser. Um conhecimento fundado para as propostas serem mais sólidas. Reinventar a cidade de Ponta Delgada como cidade inteligente é, obviamente, permitir que a cidade de Ponta Delgada também possa aproximar-se de outras cidades que, no caso do país, começam a dar os primeiros passos, e Ponta Delgada pode, no âmbito daquilo que eu designei de ser uma cidade com ambição e uma cidade de atlântica de referência europeia, deve abraçar esses novos projetos. Ação e operação? Ação porque eu penso que as pessoas reconhecem, sem falsa modéstia, a minha capacidade interventiva e da obra feita em matéria de habitação, das estradas regionais, da proteção civil, dos próprios transportes terrestres e, mais recente, da ciência e tecnologia, onde há alguns projetos que eu tive a oportunidade e o gosto de participar, olha, como o projeto 10 em Santa Maria, nessa matéria, mas muitos outros projetos da área científica que neste momento são pouco conhecidos nos Açores, mas que dão uma grande dimensão já internacional aos Açores. E eu dou-lhe só 3 ou 4 exemplos.
projetos da área de climatologia, como o Pico Lunar na Ilha do Pico, o projeto da medição da radiação atmosférica na Graciosa dos americanos, para o estudo da atmosfera em baixa altitude, ou um novo projeto que os americanos têm na Graciosa, designado de Super DARN, que é o estudo da alta atmosfera, portanto, da estratosfera a 300 a 400 km, onde há um estudo mais do tipo de matéria física ou química que lá existe e que são projetos de ponta de alta tecnologia. E a própria Graciosa tem uma estação de detecção de ensaios nucleares que faz parte de uma rede mundial sediada em Viena e que qualifica a região. Ou seja, isto é para ilustrar um pouco que os Açores têm um conjunto já neste momento de oportunidades e também já de projetos que estão em marcha que um dia poderão fazer sentido numa estratégia de qualificação da sociedade açoriana, mas também de rentabilidade económica, porque o Einstein dizia uma coisa muito interessante: às vezes encontro sem procurar, porque já procurei muito sem encontrar, e eu espero que um dia os Açores encontrem também essa possibilidade na sociedade da informação e do conhecimento terem novas oportunidades de desenvolvimento, que eu penso que é por aí, para além das atividades tradicionais do turismo e da agricultura, que nós teremos que trilhar. Ora, o Concelho de Ponta Delgada tem tudo a ver com isto, porque no Concelho de Ponta Delgada nós temos 28% da população, temos mais que 50% de toda a atividade económica e dos índices sociais também, do valor acrescentado bruto das empresas, da riqueza gerada, portanto, do número de passageiros que entram, que saem, dos turistas, da carga, de carregada, descarregada. O motor da economia regional está efetivamente no Concelho de Ponta Delgada. Mas há que partir para novos patamares, senão vai haver estagnação. E independentemente de sermos os maiores, eu penso que nós podemos ser os melhores para as pessoas. E não somos nesta altura. Não, eu penso que nós podemos fazer um trabalho positivo para que novos projetos e novas pessoas tragam nova energia à cidade e ao Concelho. Essa é a minha aposta como líder deste projeto. Antes de passar a bola ao nosso comentador, ele aqui já o disse neste programa há uns tempos, esta parte, que o José Contente é um peso pesado no sentido da sua candidatura ao município de Ponta Delgada. Deixe-me só recordar, há uns tempos esta parte, que o José Contente era falado, obviamente, como um dos candidatos ao governo regional. Há uns tempos esta parte, era um dos nomes. Isso foi verdade, não foi verdade? Foi mera especulação? Quem está na atividade política e partidária é sempre candidato a alguma coisa, até candidato a nada. E, portanto, isso significa que a participação política em cada momento é feita de acordo com um conjunto de circunstâncias. Não, eu não escondo que o meu nome foi ventilado nessa altura, mas o Partido Socialista arranjou uma solução, uma boa solução, e portanto essa matéria, esta distância não se coloca. Com o partido nessa altura? Não, isto é assim, a atividade política só tem dois caminhos: a pessoa tem de facto uma participação ativa e positiva, ou então não tem, mas eu continuo a ter, por isso é que estou muito bem como candidato à Câmara Municipal de Ponta Delgada, que é um projeto que eu acho que posso emprestar a minha experiência, eu posso emprestar também a minha maturidade política, mas sobretudo emprestar a nova vontade de transformar esta cidade e este concelho numa cidade e num concelho mais moderno, mais amigos das pessoas, mais solidário, mas também mais desenvolvido e que não tenha receios de assumir a sua dimensão. Eu acho que Ponta Delgada tem, neste momento, para já penso que está apagada, como eu já disse em outra ocasião, e que tem todas as condições para ser, de facto, uma grande cidade atlântica europeia e de ser uma porta no Atlântico de entrada e de saída, da referência, e é preciso ter projetos modernos, arrojados, e ter também a noção do realismo, que são as competências, as atribuições e os recursos da Câmara, mas também a capacidade de colaborar com o Governo Regional, sem rivalizar com ele. Pois também diz aqui que é importante ser parceiro do Governo Regional. Sim, sim. Não se pode
e o meu projeto é para a frente, não é para o lado nem para trás, mas não se pode duplicar infraestruturas com prejuízo para os munícipes, não se pode, como eu já anunciei, não ter nada a ver com a água, o abastecimento de água à lavoura ou com os caminhos vicinais, porque o IRUA trata disso. Não, essa não é uma postura correta, na minha opinião. É preciso que a Câmara, dentro dos seus recursos e dentro das suas competências, que avance e complemente o desenvolvimento do Conselho. É assim que nós somamos e não que subtraímos. Mas, meu momento, estou já contente, é de facto um peso pesado. Sim, já o disse aqui neste programa, mas queria começar por agradecer ao doutor José Contente o facto de ter aceito o nosso convite para participar no duelo de ideias. É como se chama este programa, este subprograma que eu entro aqui na SMTV. Eu tinha alinhavado aqui uma série de questões que gostaria de pôr, se me dá licença. Perguntava-lhe qual é o ponto forte do seu projeto à Câmara de Ponta Delgada. Não, o meu ponto forte, se é possível falar nessa análise SWOT, como se diz agora, é obviamente um novo projeto que eu tenho para a cidade, fundado não só na experiência, mas sobretudo em novas ideias e na capacidade de inovar e de trazer aquilo que falta fazer na cidade e no concelho. E às vezes isso Quero dar um exemplo de um objetivo a médio ou longo prazo que tenha... Olha, há um grande desafio que eu penso que vai ser obrigatório nos próximos 4 anos, que é o aproveitamento devido dos próximos fundos comunitários, que tem 3 linhas de atuação em que quer o Governo, quer também os governos locais e o Governo da cidade de Ponta Delgada e do Concelho não pode, de algum modo, eximir-se de abraçar esse desafio, porque ele é fundamental em várias áreas, que são as questões ligadas ao urbanismo comercial, e há uma nova linha de financiamento que antes era o Urbocom, agora o Urbac, que é o novo nome do programa de modernização da atividade comercial. Isso é fundamental também na cidade e no concelho de Ponta Delgada, nas zonas históricas mesmo, ditas rurais, porque há urbanismo rural também associado a esta linha de financiamento. É preciso aproveitá-la e saber o que é que se vai. Depois há uma questão de arrendamento comercial que tem a ver mais com indústrias criativas da área do conhecimento e da inovação, um pouco o exemplo do que se faz no Ateneu Criativo, mas bastante mais desenvolvido, que até eu já anunciei com a possibilidade de fazerem quarteirões na cidade em que essas indústrias criativas possam assumir um papel preponderante. E depois, se calhar, o desafio magno, que é um problema, que é chamado às vezes o sismo lento, que tem a ver com a questão das térmitas na cidade. A Comunidade Europeia financia a reabilitação urbana através de programas ligados ao ambiente, e a maneira de potenciar os fundos comunitários na reabilitação urbana é ligá-los à questão do combate às térmitas, com reabilitações que têm que ter uma estruturação complexa. Obviamente que eu não escondo que a minha experiência no sismo do Faial, onde foram reabilitadas mais de 1.700 habitações, pode ajudar na estruturação da execução das medidas tendentes ao combate a essas térmitas, nomeadamente... Que é um flagelo nesta cidade. Concretamente, com a criação de um gabinete técnico local que tenha todas as fases bem identificadas, e essas questões os técnicos até as elencam muito bem, mas depois é preciso vontade política mais do que os regulamentos para conseguir imprimir o cunho da coesão territorial e da coesão social. Portanto, não basta só ter regulamentos ou ter fontes de financiamento. É preciso a vontade política para poder dirigir e liderar esses processos. Vamos por agora uma casa no centro da cidade que está pejada de térmitas. Que tipo de apoio concreto, uma casa que vale, suponhamos, 120 mil euros, que tipo de apoio concreto é que acha que a sua Câmara poderia obter para... Bom, neste momento nós não temos os regulamentos feitos. Agora, o que nós sabemos é que há financiamento comunitário que está dirigido com grande intensidade a essa questão. E, portanto, o que é preciso é fazer esses regulamentos
e depois... Portanto, a Câmara terá que fazer um regulamento próprio para Tem que fazer um regulamento para atribuir o financiamento, para saber escalões de rendimentos, o que é a parte comparticipada, qual é a parte dos juros bonificados, e, portanto, há um trabalho a desenvolver nessa área. Não está feito, então? Não, esse trabalho não está feito, nem pode estar feito, porque os fundos comunitários só entram verdadeiramente em vigor ou em execução plena a partir de meados do segundo semestre de 2014. Mas há um trabalho que é preciso fazer, desde logo a partir de outubro, o diagnóstico muito preciso e depois começar a elaborar todos os regulamentos com base também no tipo de orientações e da possibilidade de aproveitar bem esses fundos comunitários. Agora, seria dramático não aproveitar essas linhas de financiamento disponíveis do próximo quadro de referência estratégico, que é também uma... Tu já me logo dos temas, que era as térmicas, eu vou ter que inventar outro rapidamente, mas pergunta-lhe o ponto forte da sua candidatura, o seu projeto, e o ponto fraco. Acha que tem um ponto fraco nessa candidatura? O Judô Malbando não vai levar a mal, mas eu vou deixar isso para o meu adversário descobrir. Tem algum projeto de urbanismo especial para a cidade? Já falou em alguns aspectos, não é? Eu anunciei na minha candidatura em 2 de março deste ano que a cidade carece, aliás, isso é uma pretensão até do Partido Socialista a nível local, de um plano de salvaguarda histórico que permita um diagnóstico apurado daquilo que falta fazer e do que é possível e do que é necessário fazer, para além do que é obrigatório ou do que é proibido de fazer. Portanto, há falta no meio da cidade de um plano de salvaguarda histórica que impeça, por exemplo, determinado tipo de atividades que são hostis à cidade e que não devem ir para o centro da cidade, ou a possibilidade de promover outro tipo de atividades. Isso é um trabalho que os arquitetos, aliás, reclamam muito e que o Partido Socialista defende há muito tempo. É necessário fazer esse plano de salvaguarda histórica do centro da cidade. Mas tem ideias concretas já sobre isso? Ou é sim, sim. Não. Esse plano, eu tenho dito, no âmbito da revitalização do centro histórico, sem discutir as partes conceptuais do que é a regeneração, a revitalização e reabilitação, ainda que se diga que a revitalização dá outros usos à cidade e ao centro histórico, que é possível, neste âmbito do aproveitamento também dos fundos comunitários, de dar vida ao centro da cidade com essas indústrias criativas. O chamado Ateneu Criativo é um pequeno exemplo do que pode existir dentro da cidade, chamar pessoas ali. Mas, por exemplo, há outras pequenas coisas que devem ser feitas. A questão do estacionamento deve ser revista. Eu penso que uma cidade desta dimensão já deve ter, como outras cidades, estacionamento mais motivador para as pessoas ao sábado. Porque é que se há de pagar? Porque é que se há de pagar? Há muitas cidades, mesmo ao nível do país, em que essa situação já foi resolvida. É uma maneira de trazer as pessoas ao centro, ou permitir que um comerciante possa estacionar o seu carro, pelo menos das 7 ou das 8 da noite até de manhã, sem pagar os tais 877 euros por ano para ter o lugar reservado. Se é para trazer pessoas ali, claro que durante o dia que faz sentido que o lugar esteja livre para alguém que queira estacionar lá, possa estacionar, ou que queira ir Depois há soluções inventivas tecnológicas de melhorar a capacidade de atrair as pessoas ao centro, mesmo em termos de estacionamento, com os descontos das compras. A tecnologia serve para essas coisas. Mas há a possibilidade também dos transportes públicos poderem ter novos itinerários dentro da cidade. Hoje em dia não há toda a distribuição da interface entre as urbanas e o movimento mais para fora da cidade, portanto o movimento de interface urbana e interurbano é um movimento só radial, é tudo concentrado na Avenida Marginal. Isso não tem nenhum mal, porque de facto acaba por ser a polarização comercial faz-se a partir deste movimento. Mas toda a gente sabe, eu também tenho essa experiência, porque mandei fazer um estudo de transportes terrestres para a Ilha de São Miguel e depois pedi para fazer essa interface e algumas conclusões simples. Falta uma carreira urbana desde o bairro Alcino Alves até São Roque para atravessar o centro da cidade, outra a passar na residência dos estudantes, a própria Tavares Resendes também não tem, ou os bairros novos até lá, ou o bairro Carreiro da Costa,
Portanto, há algumas pequenas coisas que são do senso comum, mas que precisam ser feitas. Porque é assim, eu penso que os diagnósticos estão feitos. Daí o lema da ação ser fundamental, porque é preciso fazer. Portanto, eu sou um homem da ação, as pessoas sabem isso. É isso que eu ia dizer. O Dr. José Contentes é o homem da maior obra que se fez nos Açores há muitos anos, não é? Estive associado e fico muito satisfeito. Sim, as escudos, não é? São de várias gerações que foi finalmente concretizado, enfim, com todas as críticas que nós ouvimos, mas que realmente não têm qualquer fundamento em termos de longo prazo, médio e longo prazo, porque é um desenvolvimento para esta ilha. Mas essa sua mais-valia, a experiência, a inteligência, a coragem que teve aí nesse campo, afasta-nos um pouco dos casos concretos que o Presidente da Câmara tem que resolver todos os dias. Por exemplo, repatriados. Como é que o senhor resolve o problema da concentração de repatriados em bolsas de miséria e repugnantes de todo o sentido? Como é que resolve isso? Se me permite, não afasta, porque quem faz o mais faz o menos, entre aspas. O que eu penso é que, e eu tive áreas muito próximas das pessoas, repare, na habitação batiam-me à porta ao domingo às 7 da manhã para eu resolver problemas concretos, ou no hipermercado ou na rua, porque eu sou uma pessoa que tenho essa vontade sempre de poder resolver sempre que posso e sempre que as pessoas necessitam dentro daquilo que são as competências que eu assumi no passado. Portanto, isso tem uma proximidade das pessoas. As áreas da habitação, das estradas um pouco mais no sentido global, mas também da proteção civil. Portanto, quando havia problemas, eu lá estava, com ou sem botas de cano. Voltamos aos repatriados. Bom, portanto, essa parte da proximidade eu acho que a tem. Não sei se são repatriados, a questão da cidade é assim, eu entendo que neste momento, e aí vou um pouco de encontro com a sua ideia, que há uma certa parte da cidade que é enferma, uma certa parte da cidade que é doente, e eu acho que a Câmara Municipal, juntamente com o Governo Regional, tem que cuidar dessa questão. E tem cuidado desta questão, desde logo, na descentralização da resolução dos problemas. Se nós conseguirmos com essas entidades da área social, que aliás são bem financiadas para isso, se essas entidades puderem começar a resolver os problemas onde eles existem nas freguesias, são menos pessoas que ocorrem à cidade para terem esse tipo de tratamento. Nomeadamente se estivermos a falar da toxicodependência, não é? Porque 90% dos problemas gerados nessa área, em São Miguel, são do Conselho de Valdealgada, de acordo com informações que eu recolhi neste périplo que fiz, já por várias instituições. Portanto, isto é uma primeira questão que eu acho que a descentralização, o tratamento dessas pessoas que existem nas freguesias já impedia que se ocorressem tantas pessoas à cidade. Por outro lado, eu acho que tem que definitivamente, e também recolhi este ensinamento das medidas que fez, haver um trabalho efetivo em rede. E quando eu digo em termos um trabalho social em rede, é que as entidades que tratam de problemas sociais se entendam nas chefias, não é nos técnicos, é nas chefias, para que não haja duplicação de situações, por exemplo, aqueles que tratam de apoio à criança, têm algumas valências semelhantes ao Lar da Mãe de Deus, portanto, tinha que haver aqui um trabalho um pouco mais coordenado e articulado. E isso faz parte do interesse da Câmara Municipal, se aproximar do Governo e participar nisso. Não há razão nenhuma para que isso não aconteça. Portanto, esse trabalho social tem que ser feito, porque a questão não é de responder à emergência social, é do desafio de passar para um patamar de integração, através do trabalho ou outro, de modo a que não sejam sempre as mesmas pessoas a serem tratadas, porque senão isso significa grande desilusão e insucesso no tratamento social ou na integração social. Se durante 20 anos uma determinada instituição está a tratar sempre das mesmas pessoas, é porque não conseguiu o patamar superior. Bom. E isso é que é o grande desafio de se resolver alguns problemas sociais. Mas já agora deixe-me só dizer mais uma coisa. Eu também entendo que, e não confundo, como dizia o Antero Cantal, tolerância com permissividade, nem rigor com intransigência, como ele também dizia. Porque não faz sentido nós falarmos em comércio tradicional ou de proximidade e depois sermos permissivos, portanto, aos sem-abrigos que dormem nos vãos
dos comerciantes que têm que todos os dias lavar aquilo, etc, etc. Isto não faz sentido. Tem que haver firmeza aí. E as entidades que de algum modo estão associadas e que são financiadas para esse tipo, tem que chegar mais à frente, na minha opinião. E o governo da cidade tem que ter essa mão firme. Na minha opinião, tem que ter. Bom, o Sr. roubou-me um dos temas, eu vou ter que lhe improvisar aqui. Eu hoje estive nos mosteiros a comer polvo. É o melhor polvo da ilha, mas o melhor restaurante dos mosteiros está proibido de atuar como restaurante porque lhe faltam 10 centímetros de altura na cozinha que tem e ele não tem dinheiro para fazer as obras. Como é que se resolve esse problema? Como é que uma legislação europeia, naturalmente, não é? Penso eu que seja, ou pelo menos portuguesa, que exige um restaurante que já está há gerações e que tem nome, etc., fazer obras numa época de crise em que não há lucros suficientes. Como é que se resolve isso? Não se pode acabar com o povo dos mosteiros, não é? O doutor, em matéria de contornar a lei, é mais especialista do que eu. Não é fácil. É muito mais. Pode-me dar essa lição. Agora, há uma coisa que eu lhe falei há pouco que eu acho que pode ser tida em conta. Haver flexibilização. Não, eu penso que para já essa nova linha de financiamento de urbanismo comercial é exatamente para resolver casos dessa natureza. É preciso que seja uma linha como foi o Urbcom em alguns casos, ajustada e que seja suficientemente motivadora e atrativa para os comerciantes se lançarem na modernização das suas infraestruturas. Isto é o primeiro passo. Porque isso vai levar menos tempo, com certeza, de que mudar a lei, como o doutor deve e sabe tão bem ou melhor do que eu. E, portanto, isso é uma possibilidade. Mas isso é fundamental também, o que me está a dizer, noutra perspectiva. Muitas vezes os empresários desmotivam-se, ou o simples cidadão, com a burocracia e os entraves de processo de licenciamento. Com certeza. E eu acho, e esta também é uma ideia que eu deixo aqui, já ventilei, que o gestor de processos, que aliás é uma figura que existe nas câmaras municipais, deve ter um papel diferente. E aí volta outra vez a fazer falta a ligação com o Governo Regional. O que é que impede um gestor de processos numa autarquia, eu acho que nada, mas já vou dizer porque é que eu estou a dizer isso, de se reunir com todas as entidades que dão pareceres para um determinado processo e se resolver num dia da semana, do mês ou da quinzena essas questões, em vez de se fazer como se está a fazer agora, que é o gestor de processos, de qualquer processo de licenciamento que anda na Câmara, manda para a entidade X, que é eu já passei noutras esferas de decisão e nas esferas de decisão por este problema, por ver, que até atrapalhou alguns investimentos regionais, e ele espera 30 dias para o parecer, porque a entidade tem 30 dias para dar o parecer, e depois vai para outra e tem mais não sei quanto. Isto de facto é uma coisa desmotivadora, desinteressante, e um gestor de processos com a devida articulação com o Governo Regional e com as entidades, que aliás são públicas, acho que deve ter esta capacidade de se reunir uma vez por mês, ou por semana, ou por quinzena, e vamos todos aqui dar os processos. E hoje em dia também, devo dizer, mesmo que a Direção Regional da Cultura, que às vezes se diz que entrava alguns processos, e é verdade que tem alguma complexidade às vezes nessas apreciações, pode estar em presença com as novas tecnologias de informação por videoconferência. Né? Portanto, não é a questão só da presença física que resolve essa questão. E eu acho que isto é no âmbito de se retirar a carga da burocracia que atravanca empresários, que desespera cidadãos, é uma medida simples, mas que eu acho que deve ser ensaiada. Eu ia-lhe fazer, se me permitir, uma pergunta pessoal. Não acha que a sua carreira política prejudicou a sua carreira académica? Sob o ponto de vista do doutoramento que eu estava a fazer e que já tinha 6 meses, eu parei. Em 1996, quando entrei para o Governo, tinha uma orientadora na Faculdade de Ciências de Lisboa, já tinha 6 meses de doutoramento, digamos assim, daquelas primeiras fases, do objeto da tese, e de saber o que é que linha de investigação é que eu ia avançar, e eu de facto parei. E, portanto, provavelmente... Sente-se frustrado nesse Não, mas eu fiz outras coisas. Provavelmente
quem ficou mais prejudicado, até, para o outro lado, foi a família, que acabou por... Eu tenho 2 filhos e tenho uma filha no terceiro ano de arquitetura, e quando eu vim para cá, quando vim para o governo, ela tinha 4 anos, agora tem 21, e portanto eu vi passar. E o meu filho tinha 10 e agora tem 26, e eu vi passar. Minha parte, felizmente, a minha mulher resolveu alguns desses problemas. Muito obrigado também. Ora bem, este é o duelo de ideias. Vou fazer só uma última pergunta ao Dr. José Contente, que contratou um trunfo excelente, Castro César. É para jogar quando? Não, o presidente honorário do Partido Socialista, de quem eu fui colaborador antes até de entrar para o governo, no Secretariado de Direito de São Miguel, para além de ser meu amigo, é uma pessoa interessada no governo da cidade e no novo governo para a cidade. E colabora comigo como mandatário, porque acha também que o meu projeto tem força e tem capacidade para poder mudar a cidade e o concelho de Ponta Delgada. E eu fico muito satisfeito por saber que um homem com o prestígio do Carlos César se associa a esse projeto e que dá mais força, ou seja, dá mais ação e coração ao projeto do Partido Socialista. Muito obrigado. Para a cidade e para o concelho. Muito obrigado à São Miguel TV. Hoje vamos aos livros, rapidamente. Carlos Melo Bento vai ser o mais rápido. Vamos então aos livros. Eu começaria por estes Levantes da Memória de David Luna de Carvalho. É um livro, enfim, hoje faz precisamente 499 anos do Conselho do Nordeste. Estes levantes são do Conselho do Nordeste, dizem respeito à Primeira República e, enfim, a luta anti-religiosa que a Primeira República resolveu desencadear relativamente à Igreja. De Urbano Betancourt, O Gosto das Palavras, enfim, Urbano Betancourt é um nome que fala por si, este trabalho dele é um trabalho imprescindível de leitura. Tenho mais 2 livros do José de Carvalho, Portugal Reza com Maria, a faceta religiosa dele, outra faceta importante também, os católicos nas vésperas da Primeira República, que diz respeito aos jesuítas e à sociedade portuguesa. Muito bem, aqui está. Até para a semana, Carlos Melo Bento. Hoje o programa foi diferente, naturalmente, e provavelmente vamos continuar durante algum tempo neste formato. Fique bem, até para a semana.